Olá, olá, testando. Me dizem aí se vocês estão me ouvindo. Alguns probleminhas técnicos. Tá, estão me ouvindo sim. Esses equipamentos aí, eles são meio, né? Então, assim, eu entrei bem no improviso já aqui porque eu não tava conseguindo, tá, pessoal? Eu tô começando. Estão me ouvindo bem aí? Quem tá online tá me ouvindo? Só diz ok, tô ouvindo, o som tá bom. Tá tudo ok? Vi que tem a Gi ali, a Rosvita. Um abração para vocês. Beleza, então, obrigada, meninas. Então, eu vou começar, tá bom? Meninos também que quiserem assistir, tudo certo, serve para todo mundo, tá? Eu ia fazer uma aula fechada, mas eu vi que... Obrigada, Rosvita, pelo retorno, tá bom? Minha conterrânea lá, né? Conterrâneas, somos conterrâneas, né? Eu já morava em Ivoti, onde ela estava um bom tempo, né? E ela já morava aqui. Beijão. Eu ia fazer uma aula fechada, mas eu vi que ficaram meio, parece que encabuladas, envergonhadas as meninas. Então, vou fazer uma live ao vivo, tá bom? Sejam todos bem-vindos, quem vai chegando e quem for assistir depois também, tá? Sejam todos bem-vindos. Hoje eu vou falar, assim, bem um geralzão, assim, algo bem básico sobre energia, tá? Então, eu gostaria de começar falando de uma experiência que eu fiz com meu filho, né, de 6 anos, que vai fazer vocês entenderem um pouquinho de como tá tudo interligado, né? E não é porque a gente não enxerga certas coisas que elas não nos afetam, positivo e negativamente, né? A gente fala aqui de palavras, de sentimentos, de pensamentos, de emoções nossos, de outras pessoas, né? Do local onde a gente vive ou do local onde a gente vai, né? Às vezes volta bem, às vezes volta não tão bem, tá? Então, voltando para a experiência, a gente fez uma experiência, vocês podem fazer em casa e eu aconselho a fazerem para vocês entenderem, tá? Pegue e cozinhe um arroz, né? Cozinha ele, é normal. Eu cozinhei sem sal, tá? Como se fosse fazer para comer. Vocês colocam em 2 potes diferentes, tá? E num pote vocês escrevem, colhem palavras positivas, coisas boas, sei lá, amor, perdão, gratidão, alegria, prosperidade, tá? No outro vocês colocam palavras não tão boas, né? Sei lá, ódio, raivas, doença, coisas não boas, né? Que a gente diz. Aí, por um tempo, vocês, todos os dias, eu fiz isso com o Ernesto, meu filho, tá? Ele que fazia isso, que emanava. Eu dizia, filho, agora você pega esse pote e pensa coisas boas, sente coisas boas. E ele, do jeitinho dele, fazia. Depois ele me contava o que ele imaginava. Agora pega esse pote e imagina coisa não tão boa, coisas que você não gosta. Pense em algum sentimento, sente alguma coisa. Dele dizia o que ele estava sentindo. E foi um processo, eu acredito, de uns 20 dias que a gente fez isso. Eu vou postar no Instagram amanhã para vocês verem, eu tenho essas fotos guardadas. O arroz, o potinho do arroz, que a gente emanava coisas boas, ficou lá branquinho, intacto. E o outro apodreceu. Ficou preto, ficou uma cor bem feia. Nitidamente dá para ver o que aconteceu com aquele arroz. Então, se isso acontece com um arroz, né? Vocês imaginam o que acontece conosco, né? Ou na casa, ou no ambiente que a gente vive, tá? A gente não vai estar sempre de bem com a vida.
né? Tem momentos que a gente não pensa coisas legais, tem momentos que às vezes dentro de casa, relação dentro de casa, a gente também não vai pensar coisas sempre boas ou falar sempre coisas boas, né? Às vezes acontecem os atritos, né? As discórdias, ou a gente não tá bem. Tudo isso, assim como a gente emanou pro arroz e tá ali, eu vou postar a foto, isso acontece também conosco em relação ao ambiente onde a gente vive, né? A casa, por exemplo, né? Ou, sei lá, eu vou numa loja, ou vou num, agora não tem mais, né? Mas num baile ou um barzinho, eu tô sujeita a pegar daquele ambiente, dependendo da minha energia, o que tá ali, né? Solto, digamos, né? Então, um exemplo assim hoje, né? Toda vez, eu não sei se mais alguém aqui, né? Pelo menos de quem mora aqui na cidade onde eu tô morando, que é Aratiba, quando a gente vai para uma cidade vizinha, que é Erechim, que tem mais pessoas que circulam, é mais movimento, é mais, né? Eu volto cansada, eu volto zonza, né? Então eu me restabeleço depois de um banho, né? Depois de alguns processos assim energéticos que eu faço, eu me restabeleço, tá? Mas eu acredito que não seja só eu, né? Que volte assim, porque imagina assim, quantas pessoas a mais passando, caminhando nas ruas, nas lojas que tu entra, quanta energia a gente não entra em contato ali, que a gente não enxerga, né? Por isso que eu usei o exemplo primeiro dessa experiência do arroz, porque assim como o arroz foi influenciado, nós também somos atingidos e influenciados. Então mas como que eu faço para me proteger? Bom, primeiro, tentar manter o nível energético alto, que eu digo assim, pensamentos positivos, né? Eu vou dar algumas dicas aqui depois, sabe? Mas assim, alguns cuidados que a gente pode ter de se limpar, de se proteger, de se elevar, né? Porque e não é sempre que isso é possível, mas quando isso não é possível, a gente entra em ressonância com energias parecidas, né? Então, sei lá, eu tô meio para baixo, eu vou sair na rua, é como se fosse um imã. Eu vou puxar toda a energia que é parecida com essa, né? E às vezes também, mesmo que eu não esteja bem, eu também pego, mas é mais fácil quando eu não tô bem, né? Então, isso é a importância da gente se manter com uma energia elevada, né? Então, assim, ó, banhos de ervas é interessante fazer. Eu vou dar a dica de uma depois. Na casa também, sabe? Tem algumas técnicas, eu vou dar também, mas deixa eu ir pelo meu roteiro aqui para não me atrapalhar. Então, por exemplo, assim, aquelas cuidados, né, para manter, coisas que a gente assiste, né? Então, eu bato muito na tecla da televisão, porque assim, ó, telejornais, por exemplo, o mundo tem muito mais coisa boa do que coisa ruim. Mas os telejornais, a televisão aberta principalmente, ela ganha ibope publicando coisas ruins. E quem paga pelas propagandas vai pagar quanto mais ibope tem. Infelizmente é o sistema, tá? Então assim, tem 95%, a TV dá a entender que 95% é coisas ruins. E 5% são coisas boas e olha lá, né? Então a gente fica assistindo aquilo e entra no campo. E não só nós, a nossa casa pega toda essa energia. Né? Voltando ao exemplo do arroz. E mesmo que a gente não está assistindo, se a TV está só ligada e eu tô lá na cozinha, né? É a mesma coisa. A energia está ali. São palavras, que nem o arroz. Palavras, pensamentos. Aquilo ali está impregnando o nosso espaço. Então, principalmente no momento em que a gente está vivendo, onde que se fala só de coisas não tão boas, o ideal, o meu conselho é que desligue a televisão. Faça qualquer outra coisa menos assistir TV aberta e telejornal, né? Uma dica, tá?
para manter o ambiente da casa. Outra coisa assim, nem sempre, né, voltando, a gente, às vezes há desentendimentos em casa, relacionamentos, então aquilo também fica impregnado na casa, tá? E, por exemplo, se a gente sai fora, dependendo do que a gente frequenta, né, os nossos filhos, nossos companheiros, nossos pais, a gente traz isso de fora. Do trabalho também a gente traz, né? Então vamos às dicas, por exemplo. Uma dica, desligar a televisão. Outra dica, de vez em quando fazer na casa alguns rituais de limpeza, né? Um deles que vocês podem fazer é o sal grosso, tá? Vocês podem colocar Olá, pessoal que tá chegando, eu não vou ficar olhando muito aí, senão eu perco meu raciocínio, tá? Tô vendo aí que tem uma galera, as meninas aí, tá bom? Beijão, obrigada. Então, uma coisa que a gente pode fazer, por exemplo, que é um termômetro para como tá a energia da nossa casa, é um copo com sal, tá? Imagine um copo, né? Você coloca 1/4 do copo de sal e 3/4 de água, deixa 1/4 sem água, tá? Essa água, o ideal é você pegar, por exemplo, um galinho de alecrim ou uma outra planta, sei lá, um manjericão, mas o ideal é um alecrim. Você deixa esse alecrim na água, numa jarra com água, durante uns 15 minutos. Faz uma oração, coloca a intenção, pede que essa energia, a oração do seu coração, tá? Que essa energia harmonize sua casa, equilibre sua casa, né? E deixa uns 15 minutos. Depois você faz esse processo com os copos, coloca um copo, coloca essa água do alecrim no copo e coloca nos cantos de cada cômodo da casa, tá? Quarto, banheiro é legal botar atrás do vaso do banheiro, porque o vaso, pensa, o vaso é ali onde você descarta, né, os dejetos do seu corpo, as impurezas ou o que saiu do teu corpo, né? Mesma coisa o banho, no chuveiro também, você tá limpando não só o teu corpo físico, mas teu corpo energético, né? Então, no banheiro, na sala, na cozinha, deixa lá. A gente diz ferver. Eu tenho fotos incríveis assim. No início, quando eu colocava os copos de sal em casa, dava 2, 3 dias, ele virava uma crosta, como um copo que você coloca no freezer e gela, mais ou menos isso. Isso eu chamo de cozinhar. E logo acontecia isso, quer dizer, tinha tanta energia para ser transmutada, porque o sal ele transmuta as energias, ele limpa, que fervia. Aí é hora de trocar. Foi um tempo que eu conseguia deixar 15 dias um copo e tudo bem. E aconteceu também, falando de um exemplo, de uma vez chegar uma pessoa que não estava muito bem, chegou ali, conversou, desabafou, no outro dia o copo tava, nossa, né? E até, acho que eu comentei com a Gi, né, Gi na época. Tava assim, né? Então, tipo assim, imagina, se não tivesse o copo com o sal ali, toda aquela energia que a pessoa despejou ali teria ficado na casa e atingido a gente. Assim, o sal, o copo com sal, com a água, que a água também é uma condutora e limpa, mas a erva, né? Ela puxou tudo aqui, senão teria ficado na casa. Então, essa é uma dica. Outra dica, deixem plantas na casa. Plantas. E se elas morrerem, aí é preocupante no sentido que tá na hora de fazer mais coisas, se as plantas morrem que você tem dentro de casa. Porque os animais de estimação também, eu já acho que comentei algumas vezes, né? Quando eles adoecem é um sinal que a nossa energia da casa não tá boa, né? Quando as plantas morrem, quando esse sal que você coloca cozinha, né? Então troca e coloca de novo e vai fazendo esse processo, né? Se você tem ervas em casa,
Você pode, de vez em quando, colhe aquelas que você sentir no coração, faz uma oração, agradece, né? Coloca a tua intenção, pede que essas plantas limpem, equilibrem, harmonizem a sua casa, né? E deixa ali atuando, né? Então, assim, eu, por exemplo, tive experiências de quando você só colher a erva e colocar, não estou dizendo que não vai resolver, mas quando você coloca intenção, quando você coloca amor, quando você pede licença para uma planta para colher ela, quando você agradece, quando você faz uma oração, você está potencializando essa energia que vem de Deus, essa energia da natureza que nos cura, que está aí para ser usada e usufruída, que a gente não sabe aproveitar, né? Então, assim, quando eu tô me sentindo muito carregada também, coloco o pé na grama, abraço uma árvore, né? Antes de entrar dentro de casa, sei lá, eu tive um dia estressado no emprego, no meu trabalho, no que eu faço. Antes de entrar para dentro de casa, levar tudo isso para dentro de casa, para os filhos, para o marido, ou o marido para a esposa e vice-versa, coloca o pé na grama, abraça uma árvore, descarrega isso, bota o pé na terra. Se não tem como, sei lá, faz um banho de sal grosso, tá? Banho de sal grosso. Pega um punhadinho de sal grosso, coloca na água, né? Toma teu banho normal. Sempre a intenção vem do coração, né? Faz uma oração. O pessoal que tá vindo aí, que chegou agora, depois vai ficar gravado, tá? Para vocês pegar do início, tá bom? Obrigada, Michele, maravilhosa você também. Suzana, Idri, um beijão. Tem mais gente aí. Às vezes pode ser que eu passe e não enxergue. Quando você se sente carregado, assim, sabe? É interessante fazer um banho, né? Então, pega um punhado que eu tava falando de sal grosso, coloca na água, toma teu banho normal, né? Aí depois você agradece esse sal, essa água, faz uma oração, pede que seja de força viva, de limpeza, de transmutação. E se joga essa água com sal no corpo. Faz umas respirações profundas e depois pode enxaguar, não precisa ficar com esse sal no corpo, tá? Não é interessante fazer muito seguido esse banho, né? Mas se sentir necessidade de fazer mais vezes, aí é interessante depois do banho de água com sal você fazer um banho de ervas, sei lá, um manjericão, um alecrim, uma hortelã, pode juntar essas três também para equilibrar, tá? Porque o sal, por exemplo, o sal tira, é como se fosse uma esponja que esfrega, né? Aí depois você precisaria de um esfoliante, você precisaria passar um hidratante, então esse banho de ervas, tá? O banho de ervas, eu tô aqui fazendo umas explicações bem rápidas, tá, pessoal? Mas assim, conforme eu vou fazendo dicas, ou quem sabe posso fazer uma aula fechada, né? Com mais tempo. O banho de ervas também, tudo você precisa colocar intenção, amor. Mesma coisa, colhe as ervas, pede autorização, né? Aí você pega, quando é erva fresca, você macera, como que eu digo, bota um pouquinho de água na erva, nas plantas que você colhe, vai esmagando, vai lá no chuveiro mesmo, vai esmagando com a mão, vai fazendo oração, canta uma música que você gosta, né? Pede a Deus que abençoe esse banho, né? E daí também toma teu banho normal. Se quiser tomar o banho de sal, depois toma o banho de ervas. Se quiser tomar só de ervas, também toma o banho de ervas, tá bom? Na casa também, porque assim, às vezes pode ser, é aquela coisa, às vezes quem nunca sentiu quando você entra num ambiente, né? E aquele ambiente tá pesado, né? Ou você entra num ambiente, nossa, você se sente bem, né? Essas duas situações. Então, assim, quem tem estabelecimento, por exemplo, comercial também, é muito interessante ter plantas,
sei lá, a espada de São Jorge é uma boa planta para se ter. Tem também, eu não sou expert em plantas assim de colocar em ambientes, mas o que você sentir no coração, né? Um lírio da paz dentro de casa. Nos estabelecimentos comerciais também é muito interessante ter esse copo com sal e trocar seguidamente, porque as energias vão carregando o espaço, a gente vai ficando sufocado. O que acontece? As pessoas também não chegam mais tanto ou não entram mais tanto, porque não que elas saibam, mas parece que a energia bloqueia para não entrar ali, né? Porque tá pesado. Uma coisa que a pessoa pode fazer também, tudo que você sentir no coração, não existe regra e receita pronta, tem, mas quando você não tem o conhecimento, o que você sente no coração. Você pode fazer o que a gente chama uma defumação na casa, né, no estabelecimento comercial. Não precisa ser uma defumação pesada, pode ser um incenso, que você coloque a intenção, né? Você pode pegar o incenso na mão e dizer algumas palavras, sei lá, eu te consagro em nome do amor, eu te consagro em nome de Deus, né? Eu te agradeço, que esse incenso, tudo é intenção, que esse incenso seja força viva de limpeza, de harmonização, de transmutação, e vai passando no ambiente, não precisa nem deixar ligado se não quiser, mas só passa, né? Ou deixa ligado se conseguir, pode ter pessoas que não conseguem com cheiro, né? Ou a gente chama de bate-folha. Bate-folha, o que seria? Você fazer uma trouxinha de ervas, aquelas que você sentir no coração, e espanar na casa, espanar na parede, espanar no chão, como se estivesse varrendo mesmo, né? São muitas dicas, tá? É muita coisa para uma vez só. Mas voltando assim, ó, que eu queria trazer então um pouquinho assim a questão que eu tava falando da energia também pessoal e a energia sexual, né? De casal, por exemplo. Então assim, trazendo tudo que eu falei agora, pensem um pouquinho. Aí você tá lá, tanto faz se você ou o seu companheiro teve um dia difícil, ou se estressou, ou dependendo de onde passou, puxou um monte de coisa. Ou você também puxou um monte de coisa. Na hora que a gente vai fazer amor, né? As mulheres falam de fazer amor, mas na hora que você vai trocar essa energia, né? Esse carinho, esse contato físico, o que acontece? Acontece uma fusão, né? Na hora que acontece essa fusão, se ambos estão carregados ou se um está carregado, o outro não, não importa. Há uma mistureba, como se diz, de tudo, né? Então, assim, pensando... Tem gente pedindo para participar aqui. Bom, não entendo muito bem, mas deixa eu voltar aqui. Então, assim, ó, quem nunca aconteceu, principalmente as mulheres, por isso que eu ia fazer mais fechado para elas, mas de depois de uma noite, assim, de amor, no outro dia se sentir, nossa, ou cansada, esgotada, sem energia, né? Não tô dizendo que isso não aconteça com os homens também, mas é porque houve coisas ali que não estavam assim, energias que não deveriam às vezes estar. Então, assim, a importância da gente cuidar da nossa energia e se limpar bastante. Principalmente o ideal seria antes de uma noite a dois, né? Sei lá, um banho de ervas, um incenso no quarto, não tô dizendo para deixar ligado, mas dar uma passadinha, um mantra, uma música, tornar aquele momento especial, né? Um cuidado conosco, né? Com essa energia. E eu sei que as mulheres têm um pouquinho mais de facilidade, né? De ter essas conversas, esses cuidados. Mas tem homens que também são abertos.
E aqueles que não são, cabe a nós mulheres aos poucos ir com todo o nosso jeito, nosso amor, nosso jeitinho de levar as coisas, fazendo eles se conscientizarem disso, né? Por exemplo, assim, são coisas bem complexas, assim, não tão fáceis de serem entendidas e faladas. Mas sei lá, tanto faz. Se eu tô assistindo, ou às vezes a gente assiste, sei lá, filme de pessoas que assistem, eu não aconselho assistir, né? Mas sei lá, um filme meio que de terror, meio que de guerra, ou sei lá, mesmo que seja o homem assistindo futebol, vocês podem pensar, nossa, é bobagem. Não, não é bobagem, tá? Aquela energia ali, eu tô puxando. A hora que eu vou ter o contato, eu tô compartilhando, né? Então tem coisas bem mais assim, que aqui assim fica um pouco mais difícil de conversar, assim, né? Não vou entrar em detalhes tão profundos, tá? Vamos ver aqui. Então antes, né, voltando aqui, antes de a gente namorar, ou até antes de a gente entrar em casa, então, recapitulando, seria interessante fazer essas leves limpezas, ou assim, sei lá, hoje eu não posso tomar um banho, então eu tento botar o pé na terra, na grama, abraçar uma árvore. Bom, eu moro em apartamento, eu não posso, então pelo menos eu vou no banho mesmo, no banho normal, vou lá fechar o olho, imaginar que aquela água tem uma cor violeta, que aquela água tem uma cor rosa, e depois que aquela água tenha uma cor branca, e depois que aquela água tenha uma cor dourada, e vou sentir que aquela energia, toda aquela sujeira, todo aquele estresse, todo aquele cansaço, tudo vai indo pro ralo, né? Também é uma forma, né? Isso cabe para todo mundo, porque senão a gente acaba impregnando o nosso lar, que é um templo, né? Então essas limpezas, elas são interessantes serem feitas de vez em quando, né? Então aqui agora, além dessas técnicas todas que vocês podem fazer em casa, que não tem custo, né? Tem também, né, a energia das plantas mais específica, né? Que já é um estudo e tudo mais, que são técnicas com as quais eu trabalho, né? Por exemplo, a mandala de ervas, né? De plantas, usando a energia das plantas. Então, assim, ó, eu tenho mandalas prontas, assim, que eu já tenho, assim, que eu montei, e tem aquelas que a gente monta conforme a necessidade da casa, né? Mas é assim, a mudança em casa é perceptível, né? Não é porque eu faço, mas é porque eu uso e percebo e as coisas acontecem. E as pessoas que comentam, né? Então, assim, esses dias mesmo eu tive um relato de uma pessoa que colocou a mandala em casa, eu já vou explicar um pouquinho mais, e que ela disse assim, olha, antes de eu colocar a mandala, eu fazia um teste de sal com vinagre, que eu nem sabia, e fervia e saíam os desenhos horríveis. E depois que eu botei a mandala, saíram os desenhos bonitos, de flor, de folha, né? Então a mandala, ela é uma energia assim, ó, de ervas, que ela atinge uns 30 metros quadrados, uns 30 metros mais ou menos quadrados. E ela vai estar atuando na casa. Quando a gente tomar um banho, ela vai estar limpando a casa, harmonizando, trabalhando a energia que a gente precisa, tá? Se for diálogo, se for limpeza, se for proteção, ou tentar botar tudo isso numa só, né? Então, assim, são técnicas que a gente tem para nos auxiliar. E assim também para nossa energia, tá? Porque eu usei o exemplo do arroz para vocês perceberem que isso existe, não já é comprovado, já tem a ciência da física quântica que explica, não é mais simplesmente místico e holístico, isso já está provado, tá? Existe já a fotografia killer, que comprova que nós temos uma aura, que é energética, então tudo chega primeiro nesse campo que a gente não enxerga, para depois entrar no físico, tá? E, por exemplo, né, eu gosto de usar os exemplos assim, se tem alguém chegando aí que não tem muito contato com essas coisas,
O exemplo das asas do beija-flor. Bate tão rápido que a gente não vê, mas estão lá, as hélices de um ventilador, né? E a nossa energia, que eu estava falando antes, ela sofre N influências, que eu estava falando, do externo, do local onde a gente está, das pessoas que a gente convive e dos nossos próprios pensamentos, sentimentos e emoções, tá? Então, esse campo energético, esses centros energéticos, eles são sujados durante a nossa vida com tudo que a gente vivencia, experiencia, entra em contato, sofre, traumas, enfim, N coisas. E a gente precisa limpar. Existem N técnicas e formas para limpar, tá? Muitas, e todas funcionam, cada um vai se adequar àquela que sentir melhor. Eu, então, gosto da energia das plantas, tá? E é como se não, elas limpam esses campos, essa energia da gente. É como se a gente tomasse um reiki, para vocês terem um exemplo, diariamente, tá? Então, né, que eu disse que eu também ia explicar um pouquinho sobre o kit, eu apelidei kit do Dia dos Namorados, né? Ai, quero apimentar essa relação, porque são coisas que chamam a nossa atenção e realmente tem como fazer isso, porque o que acontece? Às vezes a falta de libido, ou às vezes a falta de energia, a falta de vitalidade, ou que nem os homens, problema de ereção ou de ejaculação precoce, né? Tem a ver com desequilíbrios energéticos nossos, desses nossos centros. Não tem a ver com, não gostar mais do parceiro, né? Às vezes pode ser, ou o desgaste da relação, pode ser, mas elas podem ajudar nisso também, tá? Às vezes pode ser ansiedade, às vezes pode ser estresse, né? Então elas vão trabalhar nesses campos, tá? E eu falo com autoridade porque eu já tive casos, já tive relatos de pessoas com problema, homens, por exemplo, com problema de ereção e ajudar. E não é invasivo, não tem efeito colateral, é natural, né? E se não quiser tomar, que eu digo, esse chá, esse floral, pode usar como sachê no corpo, tá? Então, o que eu montei, né, para esse Dia dos Namorados, mas não é só para o Dia dos Namorados, e também não precisa ter um relacionamento, você pode fazer isso para a sua energia, porque a energia sexual é a energia da vitalidade, a energia da criatividade, a energia da prosperidade. Eu não preciso ter um parceiro, mas eu posso estar com problemas nesse campo de prosperidade, de criatividade, de energia, de autoestima, né? Então não serve só para esse caso, né? Eu usei como um chamarisco, mas eu montei um esquema, um método que seria um composto, um tratamento de 14 dias para ambos, se tiver um parceiro, ou para a pessoa sozinha, para ela melhorar tudo na sua vida. Mais uma mandala de 21 dias, tá? Para atuar na casa, que vai estar beneficiando a casa e todos que ali convivem. E se a pessoa estiver morando em casas separadas, pode deixar no quarto de cada um, 2 mandalas no caso, né? E como bônus, um banho de ervas para um número X primeiros que aderirem ao kit, tá? Então essa é a minha proposta para a pessoa melhorar, né? Não só um Dia dos Namorados legal, mas a sua vida em si, né? A sua energia, a sua vitalidade, a sua criatividade, o seu up, aquele tesão pela vida, né? Esse tesão, ele não é só, como é que eu vou dizer, carnal ou emocional ou amoroso com o parceiro. Esse tesão tem que ser pela vida, porque se eu perco tesão pela vida, eu perco o outro tesão também, né? Então, porque, voltando aqui, acho que eu já falei de quase tudo.
Existem também técnicas, tá? De limpeza da energia que a gente troca com o parceiro ou com a parceira, né? E às vezes, por desequilíbrio de um ou de outro, a gente sabe que junta tudo, tá? Mas isso são questões um pouquinho mais elaboradas, assim, tudo mais, que num outro momento ou numa aula fechada eu posso estar explicando. Tem aí alguém aí que tem alguma dúvida, tem alguma pergunta, quem sabe, específica, gostaria de saber alguma coisa a mais? Porque eu tô trazendo bem o básico, assim, né? Bem. Se alguém tiver alguma coisa, mais detalhes, assim, de valores, de como vai funcionar essa questão desse kit, se alguém quiser, ou se alguém quiser alguma mandala para casa só, pode entrar em contato comigo. Referente a esse kit mesmo que eu digo do Dia dos Namorados, eu vou estar colocando todas as informações amanhã no Instagram, tá? Do pessoal que tá aí, alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Não? Quem chegou depois, que não pegou o início, vai ficar salvo, tá? A live. Eu acho que o pessoal tá meio... Não tem dúvida, então sinal que minha explicação foi muito boa, né? Então, pessoal, eu não vou mais me alongar muito, tá? Peço desculpas de antemão, né? Ainda não sou tão experiente nessa questão dessas tecnologias aí, mas a gente vai tentando. Ah, porque esse campo, só voltando aqui, esse campo psíquico que a gente diz da casa, né? Ele também tem nos ambientes de trabalho, tem nos locais de trabalho, nos nossos estabelecimentos, né? Então, tudo que eu falei aqui de casa serve também para os estabelecimentos. E que nem eu falei, eu estando bem com a energia elevada, né? E a natureza, a energia das plantas ajudam e muito nisso. Eu também atraio melhores coisas. A gente sabe, né? Mas eu deixo aqui explicar, a gente é um imã, né? Que nem eu falei no início, é um imã. Então, se o meu campo, a minha energia tá bem, tá radiante, eu atraio mais do mesmo. Agora, se eu não tô bem, eu também atraio mais do mesmo. Então, a energia das plantas, né? Principalmente, né, essa aqui eu tenho conhecimento, que a gente chama de fitoenergética, mas é a energia das plantas, né? Não é a parte fitoterápica, não é a parte da química da planta, ela auxilia a gente a melhorar a nossa energia. Né? E a energia é tudo, a gente sabe hoje que tudo é energia, tudo é feito de energia, não existe matéria, tá? Isso pode ser algo novo para muitos, mas é só pesquisar. Já foi comprovado que tudo é feito de átomo, e o átomo é feito de elétrons, prótons e nêutrons, e lá no fundo do núcleo de tudo é energia. Então, assim como o arroz foi influenciado, né? A gente também é influenciado. Então, a gente tem que cuidar muito a limpeza e a manutenção, tá bom? Se alguém mais tiver alguma dúvida, alguma coisa a mais, pode me mandar um direct, tá? No Instagram, ou lá no link da minha bio tem meu WhatsApp, se sentir mais vontade de fazer perguntas em particular, e daí numa outra live eu posso estar esclarecendo, tá bom? Então assim, ó, o nosso tempo tá acabando, que daqui a pouco também cai aqui, então um beijo no coração de cada um, obrigada a cada um que participou, tá bom? Eu vou deixar salvo e depois vocês assistem o que vocês não pegaram, tá bom? Até mais!
Deixa eu ver como que desliga aqui, né, pessoal? Ai, ai. Pessoal, alguém me ajuda aí como que desliga?